Brasil e Índia assinam acordo sobre minerais críticos e terras raras e fecham parceria para a produção de remédios. E você vai ver também. Acordo Mercosul-União Europeia, PEC da segurança e fim da escala 6x1 entram na pauta do Congresso na volta do expediente. E ainda, semana começa com chuvas em várias partes do país. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Mais uma semana começando. Um ótimo comecinho para você, um ótimo começo de semana. Para você que decidiu ficar bem informado no Redação Hit. Vamos agora aos destaques desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro. O presidente Donald Trump elevou neste sábado para 15% as tarifas globais aplicadas pelos Estados Unidos, com efeito imediato, já está valendo, em uma reação a uma decisão da Suprema Corte que atingiu a sua política comercial. O republicano classificou o parecer como ridículo e afirmou que a medida foi tomada após uma revisão minuciosa, ampliando a ofensiva tarifária que já previa uma taxa inicial de 10%, com isenções setoriais e prazo determinado. O presidente americano Donald Trump anunciou neste sábado que vai aumentar as tarifas globais dos Estados Unidos de 10% para 15% com efeito imediato. O movimento, anunciado na plataforma Truth Social, veio como uma resposta ao grande revés imposto pela Suprema Corte no dia anterior à sua política comercial agressiva. O republicano afirmou que o aumento se baseia em uma revisão minuciosa do parecer da mais alta corte do país, denunciando mais uma vez a decisão como ridícula e extraordinariamente anti-americana. O posicionamento da Suprema Corte é notável, visto que é composta principalmente por juízes conservadores e tem se alinhado repetidamente com o Partido Republicano, além de abrir caminho para possíveis reembolsos de tarifas já pagas por empresas. Na sexta-feira, Trump havia anunciado no Salão Oval a assinatura de um decreto para impor uma nova tarifa global de 10%. A nova taxa deveria entrar em vigor em 24 de fevereiro por um período de 150 dias, com isenções setoriais, particularmente para a indústria farmacêutica e para mercadorias que entram nos Estados Unidos sob o acordo com o México e o Canadá. A nova tarifa se aplica a países ou blocos que assinaram acordos comerciais com Washington, como União Europeia, Japão, Coreia do Sul e Taiwan, que, por exemplo, concordaram com uma tarifa mínima de 15%. O presidente Lula declarou que vai falar com um presidente americano que deseja tratamento igualitário para todos os países. O encontro entre os dois líderes está marcado para março. Antes de deixar a Índia, o presidente Lula concedeu uma coletiva de imprensa na capital Nova Delhi. Aos jornalistas presentes, o petista afirmou que pretende pedir ao colega americano Donald Trump que deseja que todos os países sejam tratados da mesma forma, sem que os poderosos imponham sua vontade às nações mais fracas. E eu quero também dizer para o presidente Trump que nós não queremos uma nova Guerra Fria. Nós não queremos ter preferência por nenhum país. Sabe? Nós queremos ter relações iguais com todos os países. Nós queremos tratar todos em igualdade de condições e receber deles um tratamento também igualitário com os outros países. Se isso for possível, eu acho que tudo voltará à normalidade. E é isso que eu espero. Trump e Lula devem se reunir em março. No sábado, o brasileiro assinou um acordo com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, sobre minerais críticos e terras raras. A respeito do interesse americano nos recursos brasileiros, um antigo líder sindical pontuou. O que nós não vamos permitir mais é que os nossos minerais críticos e as nossas terras raras sejam explorados como foi o minério de ferro durante tantos anos. A gente só cava buraco e manda o minério para fora para depois comprar produto manufaturado. Não, nós agora queremos transformar no Brasil. Por isso que nós criamos um Conselho Nacional, sabe, de Política Mineral, subordinado à Presidência da República, para que a gente possa dar muito mais seriedade. Após dias na Índia, onde também participou da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, Lula viajou para a Coreia do Sul, onde já desembarcou em uma base aérea perto de Seul. Antes de retornar ao Brasil, o presidente ainda vai passar pelos Emirados Árabes Unidos.
Nesta segunda, o presidente Lula está em Seul, na Coreia do Sul, para ampliar o comércio bilateral, negociando acordos nas áreas de agricultura, tecnologia, medicamentos, cultura e educação. No fim de semana, Brasil e Índia assinaram acordos sobre minerais críticos e terras raras. Em Nova Delhi, o presidente foi recebido pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi. De acordo com o Palácio do Planalto, os líderes do Sul Global tiveram uma reunião restrita e, na sequência, uma ampliada, com a participação de representantes das duas nações. Lula desembarcou na Índia na quarta-feira com uma delegação com mais de uma dúzia de ministros, além de empresários, para participar da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, realizada na capital indiana. Neste sábado, Brasília e Nova Delhi assinaram um acordo histórico sobre minerais críticos e terras raras. Ampliar os investimentos e a cooperação em matéria de energias renováveis e minerais críticos está no cerne do acordo pioneiro que assinamos hoje. O Brasil é o maior parceiro comercial da Índia na América Latina. Estamos comprometidos em levar o nosso comércio bilateral a mais de 20 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. Nosso comércio não é apenas um número, mas um reflexo de confiança. O Brasil possui a segunda maior reserva mundial de terras raras, necessárias para a fabricação de produtos tão diversos como veículos elétricos, painéis solares, smartphones, motores de avião e mísseis guiados. A Índia, que busca reduzir sua dependência da China, principal exportadora e ator dominante da cadeia de suprimentos de muitos desses minerais, tem expandido a produção e a reciclagem domésticas, além de buscar novos fornecedores. Os dois países também assinaram outros 9 acordos e memorandos relacionados, entre outros assuntos, à cooperação digital e ao acesso equitativo a medicamentos. Após o recesso de feriado prolongado, o Congresso retorna aos trabalhos com análises de temas importantes. Entre os assuntos entram na pauta o acordo Mercosul-União Europeia, a PEC da segurança e o fim da escala 6x1. Por se tratar de um ano de eleição, os próximos meses devem ser de um esforço concentrado tanto na Câmara quanto no Senado. Em julho, as atividades devem ser interrompidas para as campanhas eleitorais e a pausa se estende até outubro, quando ocorrem as eleições para presidente, governadores, senadores e deputados. Por conta disso, o Congresso vai correr para votar os assuntos mais relevantes. Entre as prioridades está o acordo entre Mercosul e União Europeia, assinado no último dia 17 de janeiro. Para começar a valer no Brasil, o governo espera a aprovação do Congresso. O texto vai ser votado na comissão que representa o Parlasul, Parlamento do Mercosul, nesta terça antes de ir ao plenário da Câmara. Se aprovado, o acordo ainda precisa do aval do Senado e a expectativa é de que essa tramitação ocorra de forma rápida, já que beneficia a economia do país. Outro assunto que está entre as prioridades da Câmara, a PEC da Segurança Pública, que já recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e está em análise em comissão especial. Outro tema importante, que trata das negociações sobre o fim da escala de trabalho, 6x1, também deve ser intensificado. A proposta de redução de jornada que tramita na CCJ deve ganhar um relator nos próximos dias, conforme sinalizou o presidente da Câmara, Hugo Mota, e um cronograma para a tramitação pode ser estabelecido em breve. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão analisar nesta quarta-feira a decisão de Flávio Dino, que limitou os penduricalhos. O magistrado determinou a revisão de pagamentos e a proibição de aplicação de novas parcelas fora do teto. A decisão liminar do ministro do STF, Flávio Dino, de determinar a revisão e a suspensão de penduricalhos ilegais no serviço público vai ser analisada no plenário da Corte. A medida obriga os 3 poderes a reavaliar pagamentos de verbas indenizatórias que resultem em remunerações acima do teto constitucional. Dino também determinou que o Congresso Nacional regulamente, de maneira uniforme em todo o país,
quais verbas indenizatórias podem ser admitidas como exceção ao teto e ao subteto salarial. Segundo o ministro, levar o tema ao plenário pode acelerar o combate aos supersalários. Dino proibiu a aplicação de nova legislação sobre o pagamento de parcelas remuneratórias e indenizatórias que ultrapassem o teto constitucional de R$ 46.366. A determinação envolve a edição de novos atos normativos pelos 3 poderes ou por órgãos constitucionalmente autônomos. As verbas de caráter indenizatório são uma exceção ao teto. Elas não representam salário, ou seja, são uma espécie de ressarcimento ou compensação paga pelo poder público para devolver ao agente público uma quantia que ele gastou ao exercer sua função, como diárias de viagem, ajudas de custo, auxílios moradia, transporte, alimentação, entre outras. Estes valores não se submetem ao teto e são pagos integralmente, mesmo que isso represente ultrapassar o limite constitucional. As forças de segurança dos Estados Unidos mataram um homem armado que invadiu durante a madrugada a propriedade de Donald Trump em Mar-a-Lago, na Flórida. Segundo o serviço secreto, o suspeito de cerca de 20 anos portava uma espingarda e um galão de gasolina. O presidente e a primeira-dama não estavam no local no momento do incidente, que agora é investigado pelo FBI. As informações preliminares indicam que o indivíduo estava armado com um fuzil e tinha também um galão de gasolina. As autoridades não forneceram mais detalhes sobre a identidade do suspeito, mas na coletiva de imprensa exibiram uma imagem do fuzil apreendido. O FBI pediu aos moradores da região que revisassem as imagens de câmeras de segurança externas. Trump foi alvo de 2 tentativas de assassinato durante sua última campanha presidencial. Em julho de 2024, ele foi baleado na orelha durante um comício na Pensilvânia, onde um presente no evento morreu. 2 meses depois, ele foi alvo de outra tentativa de assassinato em um campo de golfe na Flórida. E veja a seguir, semana começa com chuvas em parte do país. E agora vamos ver o tempo na capital paulista, do alto do prédio da Hit TV. Previsão máxima em São Paulo de 26 graus. E vem chuva por aí, viu? Redação Hit volta já. E nós estamos de volta com Redação Hit com as principais notícias. A Justiça da Paraíba condenou o influenciador Ítalo Santos por exploração sexual de adolescentes. Ítalo foi condenado a 11 anos e 4 meses de prisão. Já o companheiro recebeu uma sentença de 8 anos e 10 meses de reclusão por produção de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. De acordo com a sentença, os menores foram inseridos em um ambiente artificial e controlado comparado a um reality show, no qual eram expostos a um contexto adulto e a situações consideradas de risco extremo, com permissividade no local e até mesmo com o fornecimento de bebidas alcoólicas, além de negligência quanto à alimentação e à escolaridade. Levando em conta a extensão do dano e a capacidade econômica dos condenados, a Justiça também fixou uma indenização por danos morais no valor de R$ 500 mil. O juiz ainda determinou o pagamento de 360 dias multa para cada réu, calculados com base em 1/30 do salário mínimo vigente. A defesa dos condenados informou que vai recorrer da decisão.
E uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União apontou falhas na aplicação dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional. O relatório expõe problemas recorrentes na forma como estados e o Distrito Federal utilizam dinheiro destinado ao sistema prisional. Após o Supremo Tribunal Federal reconhecer o estado de coisas inconstitucional nas prisões brasileiras, a pressão para melhorar o sistema prisional aumentou. O documento indica que parte do dinheiro destinado a estados e o Distrito Federal não sai do papel. E quando sai, nem sempre segue um planejamento claro ou controles adequados. Segundo o levantamento da CGU, existe um baixo nível de execução dos recursos transferidos, desalinhamento entre os planos de aplicação de recursos e os instrumentos de planejamento estaduais e deficiências nos procedimentos de aquisição, nas prestações de contas e nos controles patrimoniais. O caso mais grave foi em Mato Grosso do Sul. Dos 29 milhões de reais transferidos, apenas 6,63% foram efetivamente aplicados. Já em São Paulo, a CGU registrou média de 14,4 meses para a realização do primeiro gasto e manutenção de saldos não utilizados. Segundo a CGU, há um padrão de atendimento parcial das necessidades locais, agravado por limitações orçamentárias, baixa autonomia na gestão dos recursos, morosidade nos processos licitatórios, insuficiência de pessoal técnico e dificuldades na manutenção dos bens adquiridos. Mais da metade das penitenciárias ouvidas relatou não ter dinheiro suficiente para manter os equipamentos comprados, o que gera risco de desperdício. 6 pessoas morreram depois que uma lancha com 15 ocupantes bateu contra um pier na noite de sábado. O acidente aconteceu no Rio Grande, em Sacramento, Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo. Uma criança de 4 anos está entre as vítimas. Os 15 ocupantes estavam divididos em 2 grupos e um deles teria pedido carona para retornar. O pier atingido estava com as luzes apagadas no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, 3 pessoas usavam colete salva-vidas e outras 3 estavam sem o equipamento. O local do acidente tem cerca de 2,5 metros de profundidade. As vítimas eram todas da cidade de Franca, interior de São Paulo, e teriam morrido por afogamento. 2 pessoas ficaram feridas, foram socorridas e receberam atendimento médico, mas ainda não há confirmação do estado de saúde delas. Não há registro de desaparecidos. Os militares realizaram varredura subaquática e não encontraram outras vítimas. O piloto da lancha, identificado como Wesley Carlos da Costa, também morreu. De acordo com a corporação, ele não possuía habilitação náutica. A área segue isolada para o trabalho da perícia, dos bombeiros e da Defesa Civil, e as causas do acidente serão investigadas. Novos temporais devem atingir boa parte do país nesta segunda-feira. Chuva com granizo, raios e ventanias estão previstos para o sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do país. A semana começa com sol e sensação de abafamento em várias regiões do Brasil, mas o cenário muda já ao longo do dia. A previsão indica risco de temporais em grande parte do país, com possibilidade de chuva forte, rajadas de vento, descargas elétricas, alagamentos e queda de granizo. Áreas do centro-oeste, sudeste, parte do norte e do nordeste estão em nível de perigo para tempestades. Deve chover mais nas capitais, Manaus, Campo Grande, Brasília, João Pessoa, Natal, Belém, Goiânia, Cuiabá, São Luís, Fortaleza, Salvador e Vitória. As pancadas intensas concentradas em poucas horas aumentam o risco de alagamentos urbanos. No Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo estão na área de risco para temporais. Em São Paulo, a Defesa Civil emitiu aviso meteorológico para todo o estado. A maior parte do território está em nível de atenção, enquanto áreas do litoral e do sul paulista estão em alerta, indicando maior probabilidade de transtornos como alagamentos e quedas de árvores. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais apontou risco moderado de deslizamentos na faixa litorânea entre São Paulo e Rio de Janeiro.
A orientação é que a população evite áreas alagadas e regiões de encosta durante as pancadas mais intensas. E a Defesa Civil de São Paulo montou o gabinete de crise para monitorar as chuvas no litoral paulista. Técnicos coordenam ações de resposta e enviam ajuda humanitária para os municípios mais afetados pelas fortes chuvas. Segundo a Defesa Civil Estadual, 5 municípios da Baixada Santista ficaram entre os mais afetados pelas chuvas no estado nas últimas horas. Nas cidades de Peruíbe, Betioga, Ubatuba e Itanhaém, os acumulados de chuva passaram de 150 milímetros. E uma nova oportunidade para quem quer renegociar dívidas e sair da inadimplência, viu? Começa hoje a 35ª edição do Feirão Limpa Nome da Serasa. Bancos, varejistas, empresas de energia ou telefonia, universidades e cooperativas de crédito oferecem condições especiais para a quitação de débitos. O maior mutirão de negociação de dívidas do Brasil oferece, descontos de até 99%. As negociações devem ser feitas online ou presencialmente em mais de 7.000 agências dos Correios em todo o país. Essa oportunidade vai até o dia 1º de abril. O maior avião do mundo pousou em Guarulhos após um voo direto da Austrália. O voo partiu de Sydney e levou menos de 15 horas para pousar no Aeroporto Internacional de São Paulo. Um gigante, A380 da companhia aérea australiana, Qantas partiu de Sydney, na Austrália, e chamou a atenção de muitos curiosos nas plataformas mundiais de monitoramento e de vários curiosos e entusiastas da aviação no Brasil. Pela primeira vez, um A380 da companhia operou em Guarulhos, em um voo que durou 14 horas e 49 minutos, 2 minutos a menos do que o previsto. Normalmente, os voos da Austrália para o Brasil duram, em média, entre 18 horas e 45 minutos e mais de 25 horas com escalas. O pouso do gigante foi às 11h17 da noite desse domingo, e o voo percorreu uma rota de 13.367 quilômetros. O maior avião comercial do mundo acomoda até 615 passageiros. A aeronave possui 2 andares destinados aos viajantes, além do porão de cargas. A promessa do tênis brasileiro João Fonseca conquistou neste domingo o título do Rio Open, nas duplas ao lado do veterano Marcelo Melo, com vitória na final. Ao final de mais de 1h30 de partida, Marcelo, veterano de 42 anos, afirmou que João, de apenas 19, é especial e pediu uma ovação ao companheiro, responsável por fechar o jogo com um ace. A jovem promessa do esporte agradeceu Marcelo, afirmando que o colega o carregou durante o torneio, além de ensiná-lo a volear. Atual número 38 do ranking da ATP, João foi eliminado prematuramente nas oitavas de final da chave de simples do Rio Open na quinta-feira, derrotado pelo peruano Inácio Buzzi. Uma lesão nas costas limitou seu início de temporada em 2026 e o fez desistir de participar dos torneios de Brisbane e Adelaide, para se concentrar no primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, no qual caiu na primeira rodada diante do americano Elliot Spizzirri. No ATP 250 de Buenos Aires, onde foi campeão em 2025, João também foi derrotado na estreia pelo chileno Alejandro Tabilo. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente semana para você. A gente se encontra novamente amanhã às 11h30 em ponto. Até mais.